Então, boa noite a todos. Nós, do Espaço Espírita.info, sediado aqui na cidade mineira de Juiz de Fora, estamos abrindo um espaço nesta sexta-feira para apresentarmos um e-book que nós estamos lançando pela editora Evoque, editora virtual da revista eletrônica O Consolador, sediada lá em Londrina. A Evoque tem um número significativo de boas obras, todas elas em e-book, que podem ser consultadas e baixadas gratuitamente. Esse livro, então, ele já está disponível nessa editora e nós vamos conversar um pouquinho, os autores, junto de vocês, Christian, Eli e eu, a respeito das nossas ideias e compartilhar com vocês e abrir espaço, obviamente, para que vocês também possam opinar através de um tema que é um tema sempre palpitante, né? Os transtornos mentais, uma abordagem espírita dos transtornos mentais. Então, para a gente começar, nós vamos pedir à dona Beth para fazer uma prece inicial para nós, por favor. André Luiz, no último capítulo da obra Nosso Lar, ele coloca uma prece que começa assim: Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, enquanto as estrelas dormem na luz que as empalidece, Jesus amado, Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Quando estamos tristes, Deus nos consola. Quando estamos alegres, Deus sorri para nós. Em todos os momentos, louvamos a Deus, nosso Pai, e a Ele agradecemos a oportunidade que estamos tendo nesta noite. Louvado seja Deus. Assim seja. Então, pessoal, seguindo o modelo do TED, nós vamos fazer uma apresentação de mais ou menos meia hora a respeito do livro. Cada um de nós, dos autores, vai falar 10 minutinhos sobre um tópico que lhe é mais íntimo, mais caro, e depois a gente vai abrir para a participação de vocês, como a gente faz no TED, né? Eu vou, então, começar fazendo uma apresentação inicial. Eli, se quiser compartilhar, por favor, Eli. Isso, acho que você já pode colocar a capa do livro. O Eli fez aqui a capa e fez do lado um índice, né, resumido, dos principais tópicos. A gente faz uma consideração inicial, logo depois a gente fala um pouco sobre os conceitos de transtorno mentais segundo as neurociências, trabalhando principalmente o DSM, que é o Manual de Doenças Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Depois, no capítulo 2, nós apresentamos o nosso modelo espírita como uma proposta de reflexão. E depois, em cada dos capítulos seguintes, nós vamos examinar um dos elementos do modelo: o espírito, o corpo, as influências do ambiente e as influências espirituais. No último capítulo, a gente apresenta uma crítica ao próprio modelo, falando de algumas dificuldades que a gente encontra, particularmente relacionadas aos transtornos mentais na dimensão espiritual. Como a gente poderia entender isso? E, no final, a gente faz uma mensagem de estímulo, de esclarecimento, de consolo àqueles que vêm vivendo essa dificuldade e as pessoas vinculadas a eles. Aí pode passar, por favor, Eli? Durante muito tempo, nós classificamos as doenças mentais à luz do espiritismo em 3 grandes grupos. E o pessoal que está acostumado a ver a gente dar essa aula no COEM, no curso básico, já sabe. A gente dividia as doenças mentais em doenças mentais orgânicas, aquelas onde se encontrava um substrato físico, uma sífilis cerebral, por exemplo. Um segundo grupo
usando a terminologia de Kardec, quando diz que o espírito pode ser o obsessor de si mesmo, nós chamávamos de auto-obsessão, seriam aquelas doenças mentais onde a gente não tem ou não tinha um substrato orgânico, talvez aquelas estudadas pela psiquiatria, que no passado eram chamadas de neuroses, etc. E no terceiro grupo, a gente colocava as doenças mentais obsessivas, né? A influência de seres desencarnados sobre o psiquismo do encarnado. O que os estudos têm mostrado, quer dizer, um maior aprofundamento nosso em torno do tema, e baseado principalmente nas conquistas mais recentes da psicologia, é que essa classificação ela não se sustenta. Na verdade, as doenças mentais, no seu contexto geral, elas têm praticamente os 4 elementos que nós registramos aqui somados. Nós não vamos ter uma lesão puramente física, mesmo porque o espírito é, via de regra, o gerador dessa lesão física. E toda lesão física se acompanha, via de regra, de uma influência espiritual obsessiva. Nós não vamos ter um problema no próprio espírito, na medida que o espírito encarnado depende do cérebro e tudo que se dá no espírito se reflete no cérebro. Então, na verdade, a nossa proposta é entender o transtorno mental como uma patologia da personalidade, entendendo a personalidade como o espírito encarnado. Então, em quase todos os casos, nós vamos encontrar elementos biológicos, o cérebro quase sempre estará envolvido, se não primariamente, secundariamente. O espírito, obviamente, é o grande responsável por tudo o que se passa, ele traz as suas tendências, traz os seus instintos. O ambiente, nós estamos inseridos em um contexto, não é? Nós somos nós e o nosso entorno, e a cada momento nós somos influenciados por esse entorno, e as influências dos seres desencarnados, que nos acompanham num processo de conúbio psíquico, e muitas vezes a presença, a atuação mental deles é um dos elementos importantes nos transtornos mentais. Então, para nós, personalidades enfermas seriam um construto onde vários elementos estão associadamente se interagindo uns com os outros. Dificilmente a gente vai poder dizer que o problema está localizado só no corpo, só no espírito, no reflexo do ambiente ou na obsessão. Quase sempre, todos esses elementos se somam. Uma palavrinha sobre a questão biológica. A Elis, você pode passar, por favor? Quando nós falávamos das doenças mentais orgânicas, separando-as das outras, era um momento em que não se tinha um substrato biológico para muitas das doenças psiquiátricas. Hoje se sabe que praticamente todas elas têm alguma alteração, se não anatomicamente identificável, pelo menos no campo eletroquímico, né, no jogo de neurotransmissores. Então, o que no passado se dizia que era uma doença mental não orgânica, hoje não faz mais sentido. Todas são orgânicas, todas têm repercussão. Não que o cérebro seja a causa do problema, mas o cérebro sempre vai refletir uma realidade espiritual. Enquanto encarnado, o espírito depende do cérebro, intimamente do cérebro. E tudo que se passa no espírito vai se projetar, obviamente, no cérebro. Essa evidência de que nós estamos profundamente influenciados pela matéria, nós, seres espirituais, ela foi definida por Kardec em muitos momentos de suas obras. Já na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, Kardec vai dizer que o espírito encarnado está sob a influência da matéria. E a gente, às vezes, passa batido por isso sem aprofundar muito no que Allan Kardec queria dizer. Quer dizer, o espírito encarnado, ele depende da matéria, ele se exterioriza pela matéria, ele pensa, ele sente, ele age através do cérebro. No item 22A, Kardec vai dizer que a matéria é o liame que escraviza o espírito. Então, Kardec apresenta a ideia de que nós, enquanto encarnados, nós somos escravos. O cérebro seria uma prisão sem grades, nós dependemos desse órgão. Na Revista Espírita, num texto que Kardec escreve, janeiro de 1866, Kardec é ainda mais incisivo. Ele escreve o seguinte, olhem só, o espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias. Caráter, minha gente.
Seu caráter se modifica segundo as circunstâncias e se dobra às necessidades que lhe impõe esse mesmo organismo. E não é difícil a gente imaginar isso, não. Vamos convidar o mais brilhante violinista da Europa para uma apresentação aqui em Juiz de Fora e vamos lhe dar um violino desafinado. Qual será o resultado dessa apresentação? Vamos pedir a Carlos Drummond de Andrade que escreva um texto em homenagem ao Dia das Mães, mas sem poder utilizar a letra A. O que conseguirá escrever Carlos Drummond de Andrade? Assim é o espírito. Depende intimamente do cérebro enquanto domiciliado nele. Nós temos aqui 4 principais evidências biológicas da poderosa influência do cérebro, particularmente do cérebro, nos transtornos mentais. Primeiro, o paralelismo psicofisiológico. Gustavo Gelei chama muito a atenção disso aqui. O espírito é o mesmo, mas ele se apresenta de formas diferentes em períodos diferentes da encarnação. Por quê? Porque o veículo da sua manifestação, o cérebro, o corpo, se modifica. O espírito na criança, ele tem uma cognição muito limitada, as suas funções psíquicas, é o mesmo espírito? Sim, mas o cérebro é imaturo. O espírito na senilidade, é o mesmo espírito? Sim, mas já com uma série de limitações psíquicas. Por quê? O cérebro está envelhecido. As mulheres conhecem muito bem as alterações do humor em decorrência de hormônios, não é a tão malfadada tensão pré-menstrual. Ao se aproximar da menstruação, a mulher se vê acometida de um estado de irritabilidade, que, inclusive, em alguns países, se a mulher cometeu um crime nesse período, ela tem alguns atenuantes. As mulheres na menopausa sabem o que significa a falta do estrogênio, no humor, na irritabilidade, na ansiedade, em dores pelo corpo, etc. Então, olhem só, há uma correspondência do psíquico com o fisiológico. O espírito é o mesmo, mas dependendo da sua fisiologia, dependendo do conjunto de hormônios, dos circuitos neurais, ele vai se manifestar de forma diferente. Uma segunda evidência importante da dependência do espírito da matéria, os medicamentos que agem no cérebro. 70% dos transtornos mentais melhoram muito com medicação. Ora, não é concebível imaginar que um remédio atue no ser espiritual, na essência. Não é possível. O remédio atua onde? No cérebro. Ora, mas como assim? A depressão não é do espírito? Se a depressão fosse do espírito, ela não ia melhorar como a fluoxetina. A depressão é da personalidade. O espírito enfermo, o corpo com alterações, e aí melhora porque altera ou reorganiza aquela química alterada. É claro que muitas vezes não cura, passa um tempo e volta o problema. Sim, porque o gerador do desequilíbrio no cérebro é o próprio espírito. Então, e o espírito não vai ser curado com medicamentos, mas há uma evidência importante da influência do cérebro. As alterações demonstradas em imagens. A gente hoje tem desenvolvido, as neurociências, recursos muito importantes de estudar o cérebro. E há uma correspondência muito importante de imagens, alterações detectadas por imagens e os transtornos mentais. Há muitos exemplos de indivíduos que adquirem um transtorno mental após um trauma na cabeça e, quando você faz uma ressonância magnética, vê a área lesada. Há alguns estudos na área da criminalidade muito importantes, mostrando, inclusive, uma correlação do cérebro com a criminalidade. E nota que Kardec, no texto da Revista Espírita, ele relaciona falando de caráter. André Luiz também fala de genes do caráter. Então, a questão das imagens, correspondendo à imagem com as alterações, é muito significativa. Eu me lembro de um caso aqui, narrado pelo professor Adrian Heine. Adrian Heine é um psicólogo da Pensilvânia, que estuda a questão da criminalidade e cérebro há mais de 40 anos. Ele conta um caso impressionante de um cidadão norte-americano de nome Michael Oft. O Michael era um cidadão normal, professor de uma escola de 2º grau, casado em segundas núpcias com uma senhora que tinha uma filha. Então, ele tinha uma enteada. Viviam normalmente, quando, de repente, notou-se uma profunda modificação no comportamento do Oft.
Ele começou a colecionar pornografia infantil, a frequentar saunas, algo que lhe era absolutamente estranho, até mesmo a forma dele lidar com a enteada de 12 anos, assumindo um certo caráter obsceno, a coisa estava se complicando, até que um dia a mocinha conta para a mãe, e a mãe, então, entra numa discussão com ele agride a esposa, e ele é colocado para fora de casa. Levado o caso para o tribunal, o juiz determina que ele faça um curso junto a um grupo de psicólogos para tentar tratar essa questão dessa pedofilia. Mas mesmo durante os encontros no grupo de psicologia, ele cada vez se insinuava mais junto das moças, e a coisa muito grave quando o juiz determinou a sua prisão. Ele já estava sendo levado para a cadeia quando ele tem uma crise convulsiva e decidem passar com ele no hospital da Universidade da Virgínia. E ele, então, é internado, é feita uma tomografia do cérebro e detecta um grande tumor no córtex pré-frontal, a área principal da consciência. Esse tumor é retirado e, curiosamente, milagrosamente, o comportamento sexual do Sorofit volta ao período anterior. Ele conclui o grupo com os psicólogos, recebe alta, volta para a casa da esposa, está indo tudo muito bem, quando 9 meses depois, volta a colecionar pornografia, volta a frequentar sauna, a esposa leva-o novamente ao médico, repetem a tomografia do cérebro e verifica se o tumor havia crescido. E novamente o tumor é retirado, e nos 6 anos sucessivos, em que ele foi acompanhado pela equipe da Universidade da Virgínia, o seu comportamento sexual estava absolutamente normal. E, finalmente, uma última evidência, que é a correlação entre genes e comportamento. Hoje, ninguém tem mais dúvida, isso não é mais uma hipótese, isso é um fato científico, de que o comportamento humano tem um componente genético herdável. Os estudos com gêmeos, com filhos adotivos, têm mostrado que mais ou menos 40% do nosso jeito de ser, do nosso temperamento, timidez, agressividade, violência, mau humor, depressão, tem um forte componente biológico. E a gente tem que começar a examinar isso na medida que a doutrina espírita nunca viu com muita simpatia uma hereditariedade psíquica. Mas, na verdade, nós temos que entender porque o comportamento se dá através do cérebro. O cérebro é construído por genes. Esses genes são transmitidos. Então, a gente fica não tão difícil entender que alguma coisa do espírito, enquanto encarnado, tem a ver, sim, com o cérebro e tem a ver, sim, com os genes que ele herdou dos pais. Então, a princípio, era alguma ideia central sobre essa parte, e nós vamos passar para o Christian, que vai falar sobre as influências do ambiente, e o Eli conclui com a questão espiritual. Boa noite, pessoal. Vou tentar, que estou aqui intimamente pedindo aos espíritos amigos aí para me dar uma capacidade de síntese para falar em 10 minutos, né? Mas aí, se ficarem pontas soltas aí no que a gente for falando, a gente vai ter um segundo momento aí para conversar e para tentar aí pensar essas pontas aí e aprofundar um pouco mais nos assuntos, né? Porque estamos falando de algo que é da nossa realidade, né? Falar de sociedade é falar de vida, né? É relacionado a um tema profundamente importante que, reconhecidamente, hoje, né, há um olhar muito voltado para a saúde mental, até por índices de crescimento, enfim, relacionado a problemas com saúde mental, enfim. Não dá para deixar de entender o quanto que a nossa sociedade nos influencia, né? Muitos autores aí tiveram até tentaram defender um lado ou outro, né? O que influencia mais a biologia, o social, o nosso próprio psiquismo, né? Mas não há consenso. A gente sabe que a sociedade nos influencia profundamente, né? E vai, claro, muitas vezes até determinar, né, pontos importantes na formação da nossa personalidade, né? Considerando até, gente, que talvez o espírito tenha ainda uma conexão antes de reencarnar com aquele ambiente, com aquela família na qual ele vai reencarnar, e
ele já vai absorvendo um pouco daquele ambiente, né? Mas se a gente pegar do ponto inicial, né, da encarnação, ou seja, do nascimento, a gente vai considerar 2 pontos que são básicos, né? O primeiro, a gente vai ter um nascimento biológico, que tem uma data, tem hora, tem o seu momento, né? E a gente vai considerar o nascimento psicológico também, de cada um de nós. E esse nascimento psicológico, ele tem um tempo de desenvolvimento de alguns anos de seu núcleo básico, mas ele vai se estender, na verdade, por toda a nossa vida. E aí, né, nessa nossa formação aí de nossa personalidade, do nosso eu, de quem nós somos, do nosso jeito de ser, a gente vai sofrendo influência do ambiente, influência social, influência do espaço, dos espaços nos quais nós circulamos. Então, né, de fato, a gente não se forma sem ser formado, a gente poderia dizer assim, né? Mas a vida em sociedade, ela traz para nós aí, obviamente, pontos muito positivos, traz também seu lado negativo, né? Que eu poderia apontar como positivo, apenas a título de exemplo para nós, né? A gente tem, por exemplo, o conhecimento, né? O conhecimento, ele nós sempre que vamos estudar alguma coisa, a gente já tem algo que é posto, a gente já parte de um conhecimento que avançou, né? Quando a gente vai pegar um avião, fazer uma viagem de avião, a gente não precisa debruçar sobre conhecimentos, a gente não precisa inventar o avião, a gente não precisa aprender a utilizar o avião, já tem todo um desenvolvimento tecnológico, todo um desenvolvimento de um conhecimento e nós apenas utilizamos e podemos nos dedicar a conhecimentos que nos são afins, que nos são caros, né? Que fazem parte aí do nosso campo de atuação na vida, né? Inclusive a tecnologia que nós estamos utilizando aqui, né? Nós a utilizamos, mas não precisamos nos debruçar. Por quê? Porque todo esse conhecimento é socializado, né? Ele, na verdade, ele está aí para cada um de nós utilizarmos. Sociedade. E também a gente não precisa se preocupar com certas normas, né? Com certas regras de sociedade que nos ajudam no nosso bem viver, né? Que nos ajudam a mediar aí as nossas relações, porque elas já existem aí, né? São sempre, às vezes renovadas, outras criadas, mas em geral a gente tem aí essas regras que nos ajudam a esse convívio, né? Por outro lado, o próprio convívio traz para a gente uma necessidade constante de a gente reajustar nessas relações, porque a própria relação vai trazer para a gente conflitos. Então, a gente está sempre vivendo de forma velada ou de forma explícita um jogo de entendimento e desentendimento nessas relações, às vezes mais intenso, né? E muitas vezes corriqueiro, do dia a dia, né? Que a gente pode até nem dar tanta importância, mas isso certamente influencia em quem nós somos, né? E também devemos considerar que muitas vezes nessa vida social são os interesses, né? E aí a gente vai pensar que quanto mais poder de influenciar o maior número de pessoas, né? Mais isso se torna representativo para o convívio, para o ambiente, para a sociedade, né? Mas os interesses pessoais muitas vezes vão sendo divergentes, né? Diferentes do que o interesse coletivo. Então, a gente teria o pessoal muitas vezes divergente com o coletivo, e aí a gente vai apontando, né, para as pessoas que tipo de pessoas nós somos, nessa persona, nessa vivência de cada espaço, né, que a gente adota ali no trabalho, em casa, né, mas também vamos nos formando, vamos nos conhecendo, nos percebendo nessa vivência junto dos outros, né? Talvez por isso o psicólogo, o escritor Rolomé, ele tenha falado que através dos outros que a gente vai adquirir uma parcela significativa, né? Uma parcela expressiva do nosso senso de realidade, né? Do entendimento que nós temos em relação ao outro, em relação a nós mesmos, né? Bom, né, nesse jogo de relações com os outros, né, eu queria trazer para vocês também uma ideia que um psicólogo que é um dos estudiosos, aí, um dos precursores da psicologia positiva, Daniel Goleman,
ele traz quando ele fala de contágio emocional, né? Que seria o quê? Seria essa troca, né, que nós não percebemos de sinais, né, nessa rede que nós temos aí relacional, de sinais que nós transmitimos, de sinais que nós captamos emocionais, né? Bom, nós estamos transmitindo um jeito de ser, nós estamos captando um jeito de ser, ou seja, nós estamos influenciando a cada um de nós, enquanto sociedade, enquanto seres viventes no mesmo ambiente, e aí a gente vai certamente ou influenciar muito bem ou influenciar muito mal, né? Bom, às vezes a gente está num ambiente de trabalho e alguém faz determinada coisa ali, né, que cria aquele climão, né, que causa uma comoção, né, naquele grupo, e aquilo às vezes se estende por uma semana, aquele mal-estar, aquela vontade de não ir trabalhar, né? Então a gente está falando desse contágio emocional aí, que acontece independente da nossa vontade, nós podemos sim melhorar muito isso a partir da nossa, que nós nos potencializamos e passemos a nos esforçar para atuar melhor nesses ambientes, né? Bom, aí a gente começa a pensar o seguinte, né? A sociedade, ela pode acabar nos adoecendo. Então, é uma opção para nós viver isoladamente? Kardec vai falar disso lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, né? Ele tem um ponto de vista que corrobora com o ponto de vista da Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles vai falar que o isolamento social ela desintegra a personalidade do sujeito. E Kardec vai falar que isso não é natural, viver isolado, né? Que o natural seria nós vivermos em sociedade porque nós nos ajudamos uns aos outros, né? Porque nós aprendemos uns com os outros, estendemos as mãos uns para os outros, né? E como a gente vê, tem os grandes benefícios da gente conseguir se desenvolver juntos, coisa que, se eu for desenvolver a tecnologia que nós estamos utilizando aqui, nem nessa encarnação, né? Vai demorar muito, e depois eu vou ter que me debruçar sobre outro tipo de tecnologia, outro tipo de avanço, para poder me beneficiar disso, né? Bom, a gente fica entre a cruz e a espada, né? Se viver sozinho, né? Se isolar, né? Se insular, não é bom, mas viver em sociedade, né? A gente vive numa sociedade que nos apresenta tantos males, tantas dificuldades, né? Que acabam, às vezes, nos comprometendo, né? A gente tem, por exemplo, quando você renasce numa família disfuncional, uma família já comprometida por diversas questões, que não consegue dar o suporte adequado, o suporte emocional, às vezes, muitas vezes, o suporte material para o desenvolvimento de uma criança, né? A gente vai ter essa criança se formando um adulto que pode, sim, não saber lidar com as questões da vida, né? Não saber se relacionar bem, e muitas vezes causar problemas ainda à sociedade, né? Por dificuldades nesse convívio. Nós temos o que Bauman, e aí ele não coloca o termo, né? Que eu coloquei, persuasão social, né? Mas é isso que ele quer dizer, né? O quanto que nós somos persuadidos. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem um pequeno grupo, muitas vezes a gente tem um que vai conseguir representar, vai ganhar força diante de certo cenário social que vai influenciar tanto que vai acabar causando rivalidades, se utilizando, às vezes, de teorias que não fazem o menor sentido, né? Mas isso é realidade. São as realidades que nós vivemos. Como diz o Bauman também, o pragmatismo ele vai passar a falar em nome de uma racionalidade, né? E aí a gente também precisa se representar hoje em dia, e aí eu estou trazendo alguns pontos aqui, mas tem tantos outros que a gente poderia trazer, a gente discute isso em outro momento, no segundo momento, né? Mas a gente precisa hoje em dia ter uma cidadania virtual, né? É estranho você não ter essa cidadania, não ter essa identidade virtual, onde você muitas vezes vai se representar nessas redes sociais como uma pessoa que você não é. E isso, na verdade, vai fazer com que você gaste um tempo mental,
né? Gaste uma energia mental fazendo algo, porque às vezes você tem até muitas pessoas ali para representar em cada rede, né? Vai gastar essa energia desnecessariamente ao invés de se debruçar sobre algo que vai te enriquecer de fato, né? E aí, mais uma vez, a gente pensa, vou me separar do grupo, mas viver longe de sociedade pode trazer também muito adoecimento para cada um de nós, como Joana apontou, como Kardec traz, e outros estudiosos também, inclusive Goldman vai trazer para a gente, né? Bom, pesando, né, entre viver isoladamente ou viver em grupo, né, eu acho que a gente precisa considerar algumas questões que são importantíssimas. Por quê? Se a gente tem uma vida em sociedade que nos provoca muitas vezes a ter um pouco mais de equilíbrio mental, de equilíbrio no próprio suporte, no próprio convívio, cuidado uns com os outros, a gente tem uma sociedade também que nos acolhe. Uma sociedade que nos dá suporte. Quando você, por exemplo, tem um grupo religioso, uma família, quando você tem um grupo de amigos que, diante de um problema sério que você está passando, eles estão ali, cada um à sua maneira, estendendo a mão a você, eles estão te dando um suporte, uma base para você poder subir aquele degrau e vivenciar aquelas dificuldades que alguém que está vivendo isoladamente não vai ter. Então, viver em sociedade também traz saúde. Fora que você se identifica com certos grupos que faz com que você passe a se reconhecer como alguém, como um sujeito, ter a cidadania diante desses grupos, e isso vai trazer não só bem-estar, mas vai trazer um reflexo no seu desenvolvimento, no seu desenvolvimento de personalidade, que é muito saudável, que vivendo isoladamente você não vai conseguir encontrar e tende a definhar, tende a desequilibrar, né? Bom, aí, Eli, acho que pode passar, né? Então, o que eu trouxe aqui de Kardec muito rapidamente, nem trazendo muito de lei de sociedade, né? Eu trouxe aqui 4 pontos que Kardec nos aponta aqui. Do Livro dos Espíritos, a questão 216 a 645, e na introdução, o item 15. E do Céu e Inferno, eu vou trazer no capítulo 8, da parte 2 para a gente. Primeiramente, né, o Kardec fala do quanto que, na vida em sociedade, a gente é influenciado a nos provocar mudanças, e consideremos mudanças importantes. Se a gente vai entender que estar aqui encarnado é uma forma de aprender. Então, a gente tem um cenário propício ao aprendizado, né? E ele traz nessa questão, ele ainda fala que se de senhor, numa encarnação, você é senhor, numa outra você é escravo, ainda que você tenha manifestações são análogas às duas encarnações, o orgulho, por exemplo, né? Você tem um orgulho exacerbado, né? Você vai manifestar isso enquanto escravo, enquanto você vai, mas a perspectiva sobre a qual você está manifestando isso vai influenciar profundamente para você ter a oportunidade de trabalhar e de mudar isso aí, e de aprender a ser um pouquinho diferente, inclusive o tipo de relação que você vai ter com os outros, o quanto os outros vão influenciar você nesse ambiente no qual você vive, né? Ele vai falar também da possibilidade, né, porque ele diz na questão 645 sobre esse arrastamento irresistível, né? Não é irresistível, mas é muito pesado. A influência social é muito pesada. E aí que ele traz essa influência dos outros também, que pode ser positiva. Nós aprendemos muito nessas relações aí, a gente vê o quanto que isso é importante para nós, né? E sobre, né, pensando um pouco sobre o adoecimento mental, que no livro a gente chama de personalidades enfermas, né? Nós, pensando na nossa saúde mental, ele vai apontar lá na introdução do item 15
né? O quanto que a vida em sociedade, e traz lá alguns outros pontos lá, né? Decepções, infortúnios, possibilidade de se levar ao suicídio, né? As dificuldades amorosas, quer dizer, e traz questões que são do dia a dia, do nosso convívio, né? E o quanto que isso pode ser algo que vai nos adoecer, mas que também são oportunidades da gente aprender e da gente crescer, né? E uma outra questão que o Ricardo também acabou tocando nela, sobre o que ele chama de loucura, ou seja, essas enfermidades da personalidade, né? Ele reforça o quanto que seria da matéria e vai dizer lá no Céu e Inferno que isso o progresso tende a eliminar. A gente vê quanto que as medicações, o avanço das medicações nas últimas décadas, elas vêm contribuindo profundamente para você ter sujeitos que seriam colocados os antigos hospícios, que não existem, graças a Deus não existem mais, né? A gente trabalha com uma outra ideia em termos de saúde mental, de inclusão, mas o quanto que essas medicações têm contribuído aí para promover a reinserção desses sujeitos que ficariam isolados, excluídos, esquecidos, né? E que são, novamente, e têm a oportunidade de serem recolocados na vida em sociedade, na vida com suas famílias e conseguem levar a vida muito bem, né? Então, a gente vê o progresso avançando, embora quando a gente diga que a loucura é da matéria, a gente também vai aí pensar aí na crítica ao próprio modelo que a gente coloca no livro aí, que a gente pode discutir melhor essa questão aí. Mas é isso que eu teria para apresentar para vocês aí. Vamos passar então agora por Eli, gente. Eli, O abre áudio seu está microfone, fechado. fazendo um favor. Ops. Tendo abordado, então, dois aspectos aí do modelo, que é a questão biológica e a questão do ambiente, da sociedade, né? A gente tem alguns comentários rápidos sobre a questão espiritual, que, na realidade, no livro a gente dividiu em duas: a questão do espírito, enquanto indivíduo, vamos dizer assim, e a questão da influência exercida por outros espíritos. Nesse sentido, nós temos duas contribuições fundamentais, né, quando nós abordamos a questão espiritual. A primeira é a questão óbvia que o Espiritismo nos apresenta sobre a realidade espiritual e sobre a nossa existência enquanto espíritos. Dois conceitos nós usamos com mais intensidade no texto, que é a questão da reencarnação e a questão da lei de causa e efeito, se a gente pode chamar assim, ou lei de ação e reação, dependendo do contexto. Esses dois elementos são fundamentais para a gente entender que determinadas manifestações na personalidade atual, lembrando que nós estamos abordando, né, o tema sob a perspectiva da personalidade atual, do espírito encarnado, determinadas condições do espírito encarnado, obviamente, vão ser melhor compreendidas se a gente considera a questão da reencarnação, no sentido de compreender que aquele indivíduo, aquela pessoa, não está vivenciando determinadas experiências pela primeira vez. Há um passado, todos nós temos um longo passado espiritual, e esse passado, as atitudes, os comportamentos, as direções que nós tomamos nesse passado, influenciam positivamente, negativamente, nas situações que nós estamos vivendo na encarnação atual. Então, esse é um conceito fundamental para que a gente possa ampliar a discussão sobre as enfermidades mentais. Por outro lado, as diversas escolas de psicologia apresentam também a noção do inconsciente, que é uma noção fundamental para a gente entender o mecanismo mental. No livro, a gente discute um pouco mais sobre isso, né? Não vamos entrar em muito detalhe aqui, mas há a ideia de que nós, como espíritos encarnados,
dada todas as limitações que nós já vimos, em especial as limitações biológicas, não conseguimos ter, de maneira geral, acesso a todo o nosso conteúdo mental, emocional, dos sentimentos, é algo importante também quando a gente aborda esse tema. Esse conjunto, né, de ideias, a ideia da reencarnação, a ideia da lei de causa e efeito, a ideia do inconsciente, fez com que a gente adotasse a expressão marcas psíquicas disfuncionais. Marcas psíquicas aqui no sentido em que, psicologicamente, psiquicamente, nós trazemos marcas das experiências passadas. Todos nós. No entanto, quando essas marcas, na personalidade presente, se apresentam de uma forma limitante, de uma maneira que esteja impedindo o pleno desenvolvimento das potenciais, das capacidades do espírito, nós estamos denominando essas marcas psíquicas como disfuncionais, como se elas estivessem atrapalhando, entre aspas, o nosso próprio funcionamento enquanto seres encarnados. Dá para a gente perceber que são muitas, né? A gente poderia abordar essas marcas sobre vários aspectos, são várias as marcas psíquicas, mas no livro a gente trata mais especificamente de 5 delas, mais como um exemplo, né, do que a gente, dessa ideia que a gente está querendo trazer, mas para concretizar essa ideia na forma de exemplos. Nós abordamos a questão da culpa, que é algo, né, um sentimento, uma emoção que vai surgir sempre que nós tomemos uma atitude que cause prejuízo a nós mesmos ou a alguém. Toda atitude, todo comportamento, toda palavra, toda ação em que cause algum tipo de prejuízo traz embutido em si esse sentimento de culpa. A culpa é talvez uma das grandes dificuldades, um dos grandes desafios que nós, como espíritos, enfrentamos. Por quê? Porque a culpa está associada a uma série de códigos, não apenas códigos morais, mas as próprias leis que nós enfrentamos, as limitações da encarnação, as relações que nós temos. Então, tudo pode servir como um gerador de culpa, dependendo da situação em que nós, como espírito, estivermos. Talvez um dos grandes problemas associado à culpa é porque, indiretamente, e até muitas vezes inconscientemente, o sentimento de culpa exige de nós mesmos algum tipo de punição, algum tipo de penalidade. E essa punição e essa penalidade, muitas vezes, nós mesmos nos infringimos de novo, muitas vezes até de forma inconsciente, levando a dificuldades mentais, emocionais, de comportamento, de relacionamento, levando a essas enfermidades. Uma outra marca é o ódio, né? O espírito, quando é ofendido, ferido, prejudicado de alguma forma, nós, quando enfrentamos algumas dessas situações, temos até como um próprio reflexo do próprio instinto de conservação, a nossa tendência é buscar eliminar a fonte desse sofrimento. E o ódio é uma das expressões na nossa tentativa de eliminar mentalmente, psiquicamente, emocionalmente, e às vezes até fisicamente, aquele objeto, aquela situação que está nos ferindo, que está nos ofendendo, que está nos machucando de alguma forma. O ódio vem como essa reação. Observe, e isso é fundamental, que nós estamos tratando dessas questões da culpa, do ódio, quando elas se tornam como marcas psíquicas disfuncionais. Culpa, todos nós vamos sentir, ódio em um ou outro momento, é natural que nós sintamos. A questão é quando essas marcas prejudicam, né, o nosso relacionamento, o nosso funcionamento. Por exemplo, como a questão da desesperança.
A ideia de esperança está muito profundamente associada à ideia da fé, a ideia de ter uma perspectiva, a ideia de olhar para o futuro, a ideia de literalmente esperar algo melhor e trabalhar, produzir, fazer, estudar, crescer, progredir em busca desse algo melhor. Quando nós somos atingidos pela desesperança, muitas vezes reflexo de experiências fracassadas no passado e que ressomam agora, né, de uma forma muitas vezes inconsciente, quando nós somos atingidos pela desesperança, nós nos tornamos fracos, se a gente pudesse dizer assim, em termos das nossas forças morais, das nossas forças emocionais e, obviamente, muito sujeitos à enfermidade mental, enfermidade emocional. O medo, também como uma marca psíquica, é muito comum. Naturalmente, o medo é uma emoção básica do ser humano, ela tem a sua função, essa emoção tem a sua função no sentido da preservação, no sentido da conservação. Também no texto nós discutimos diversos tipos de medo, mas o grande problema relacionado à emoção, ao sentimento do medo, é quando esse medo paralisa, quando esse medo torna o espírito, a pessoa, inativa, quando faz com que ela deixe de tentar, deixe de fazer, porque pode dar errado, porque já deu errado, porque não vai conseguir, porque não é capaz, por isso, e nós acabamos estacionando dentro do nosso progresso intelectual, dentro do nosso progresso moral. Então, o medo também surge como uma marca disfuncional. E, além dessas, várias outras, né, nós comentamos genericamente como fixações diversas, né, fixações na área da sexualidade, na área da beleza, na área da alimentação, na área do poder, em várias áreas de nossa atuação espiritual. Muitos são aqueles que também, devido a experiências prévias, devido a experiências anteriores, acabam se fixando de maneira muito até obsessiva em determinadas situações, impedindo esse equilíbrio que é tão necessário. Então, essas questões, essas marcas, são próprias de cada um de nós e, no sentido de uma personalidade enferma, elas estariam impedindo o desenvolvimento, o equilíbrio daquele espírito, daquele indivíduo. Por outro lado, a gente precisa considerar também que nós, como espíritos, né, conforme a gente viu aí com o Cristo, se como seres encarnados nós estamos numa sociedade de espíritos encarnados em relação com outras pessoas constantemente, o Espiritismo nos mostra também que, como espíritos, nós estamos em relação com outros espíritos, de que existe uma sociedade, se a gente pudesse usar essa expressão, uma sociedade espiritual formada pelos espíritos desencarnados. E essa sociedade, principalmente próxima aqui à vida terrena, né, dos espíritos que estão atuando mais diretamente ou ainda vivendo esse período de erraticidade, ainda que muito próximo da vida material, é extremamente comum que muitos desses espíritos venham a influenciar, seja conscientemente, seja inconscientemente, venham influenciar negativamente outros indivíduos. Kardec vai definir, tem várias definições para esse processo, né, que a gente chama genericamente de obsessão espiritual, como a ação, a gente poderia dizer, a ação de um espírito mau sobre um determinado indivíduo, ou a ação com uma intenção maléfica de um espírito sobre determinado indivíduo, né? Essa ação, embora muitas vezes, ou na maioria das vezes, não seja essencialmente uma ação material, ela se dá por uma influência psíquica,
Essa influência psíquica, esse intercâmbio psíquico, mental, emocional e mesmo fluídico, energético, essa influência psíquica é também um dos fatores geradores ou um dos agravantes das situações de enfermidade nas personalidades. Essas influências já foram estudadas desde Kardec, né, tanto no livro dos médiuns, tem um capítulo específico para tratar dessa questão das obsessões, embora aquele capítulo seja muito focado nas questões de obsessão relacionadas à mediunidade, ela pode ser, né, as ideias são válidas de maneira geral. Na Gênese, ele vai tratar também desse tema, e a gente colocou no livro também o trabalho de dois outros importantes pesquisadores, que é o Dr. Inácio Ferreira, que dirigiu o Sanatório Espírita de Uberaba por 55 anos, então pôde desenvolver uma experiência muito grande em termos dessas questões relacionadas a enfermidades mentais, e ele chegava a afirmar que de 30% a 40% dos casos tidos como doenças psiquiátricas poderiam ser atribuídas ou agravadas pelos processos obsessivos, e que a terapia desobsessiva, né, funcionava e auxiliava num número muito grande, conforme a gente está vendo, de casos. E um outro pesquisador que nós citamos também é o Carl Wickler, que também trabalhou durante cerca de 35 anos com as questões relacionadas à obsessão, desenvolveu uma teoria da desobsessão, que infelizmente é muito desconhecida, né, da maioria dos espíritos, mas que vale a pena a gente conhecer essas experiências e as ideias do Wickler, e a gente apresenta um pouquinho delas no livro também. Então, esses dois aspectos, o espírito em si mesmo e a influência de outros espíritos, completam o nosso modelo que nós propomos no livro, né? O livro está disponível gratuitamente, né, nesse link da editora virtual Consolador, pode ser baixado direto de lá, e caso alguém não tenha algum problema, não esteja conseguindo, pode entrar em contato com a gente por esse e-mail, né, espírita.info@gmail.com. Muito bem, era o nosso breve apresentação, que acabou não sendo tão breve, para variar, e a gente abre aí para a nossa conversa, né? Vamos lá, pessoal. Pode levantar a mãozinha ou então já abrir o microfone e começar os comentários aí. Posso iniciar, Ricardo? Claro, maior prazer. Como nada é por acaso, né? Na semana passada, na monitoria que eu faço no básico aqui do Instituto Espírita de Educação, a gente estava exatamente tratando da parte da influência do organismo, né, na manifestação, nas potencialidades do espírito. E uma das questões que foram colocadas, faz uns 10 dias que eu estava pensando sobre ela. E agora, ouvindo vocês, né, eu vejo que nada é por acaso. Então, quando você fala, né, quando foi colocado que a loucura, vamos falar, é da matéria, né, o espírito está impossibilitado, né, por falhas, por defeito no hardware, de expressar a sua potencialidade. Uma das perguntas que foram me feitas, que eu achei bem assim, né, um espírito e colocaram um exemplo, né, uma pessoa que tem um distúrbio mental e comete um crime. Né, e a resposta que eu dei na hora, eu falei, olha, a gente não pode confundir a causa com o efeito. Se a gente atribuir à matéria, né, a possibilidade de alterar, né, por exemplo, a índole boa de um bom espírito, a ponto dele praticar um crime, a gente está atribuindo, né, a causa à matéria. E aí, ouvindo vocês falando,
Aí eu estava vendo a questão 372A, 373, 374, até a 375. E aí fui também onde o Christian mencionou no Céu e Inferno, lá no capítulo 8, né, que é o pai de um médium que definiu ali a loucura, alguns casos, né? E aí eu faço uma pergunta que eu gostaria de ouvi-los. Pelo que a gente vê nas informações que Kardec traz, nos ensinos que Kardec traz, um espírito já com uma moral elevada jamais encarnaria, né, teria um corpo, uma matéria desse tipo. Por quê? Porque ele encarna nesse ponto para alguma expiação, onde as suas faculdades estão sendo limitadas completamente, e ele está impossibilitado até de agir por conta do defeito do hardware que ele tem, então ele está enxergando aquilo, impossibilitado de, às vezes até de evoluir, né, de dar um passo para frente, e aquilo realmente é a causa, né, do que ele provocou, uma expiação, uma prova que ele tem que passar. Então, eu não vejo como um espírito já num grau elevado passar por esse processo, encarnando num corpo, né, defeituoso. E eu acho que veio um pouco ao encontro da resposta que eu dei, né, que eu fui questionado por um dos participantes do curso, de não atribuir a matéria à causa. Eu falei, porque se aquele espírito praticou alguma coisa, é porque ele, moralmente, ele já poderia fazer aquilo. Mas como ele está impossibilitado de agir, né, não sei se eu vou conseguir expressar isso. Não foi a matéria que causou, né, mas a própria índole, aquele grau moral dele, que permitiu que aquilo acontecesse. Então, eu queria ouvir vocês com relação a isso. A gente tem que entender a influência do ambiente, a influência do corpo sobre o espírito, no campo dos fatores predisponentes. Esses são fatores, são arrastamentos, quase nunca irresistíveis, porque o espírito, no final, é ele que vai decidir. Mas são fatores que podem precipitar, que podem gerar uma situação de dificuldade. Um indivíduo que nasce numa família de marginais e vive nessa família, ele terá que lutar contra o banditismo. Ele não será um bandido inexoravelmente. Um indivíduo que nasce com determinados genes que vão construir um cérebro com circuitos voltados à violência, ele não será obrigatoriamente violento, mas ele vai ter que lutar com maior força contra a tendência à violência. Então, eu acho que a gente precisa entender dessa forma. São fatores que precipitam, são fatores predisponentes, são arrastamentos, mas nunca definitivos. Agora, há situações, Adair, em que essa influência é tão grande, que eu penso que o espírito pode não conseguir. Vamos lembrar, no finalzinho do Livro dos Espíritos, estudo sobre suicídio. Kardec vai dizer, o louco que se mata não sabe o que faz. O louco que se mata não é suicídio. O louco que se mata não comete suicídio. Ele não sabe o que faz, ele não tem consciência. E o louco que mata o outro? Eu acho que é o mesmo raciocínio. Então, há situações muito graves, muito extremas, em que o espírito encarnado está tão dominado pelo destrambelhamento do cérebro que os atenuantes são muito grandes, são imensos. O Michael Offitt, ele cometia uma pedofilia enquanto tinha um tumor. Retirado do tumor, ele ficou livre do problema. Mas será que fatalmente? Provavelmente não fatalmente, talvez esse tumor diminuiu um pouco o seu autocontrole, etc. e tal. Mas eu acho que há casos em que o espírito realmente não consegue, baseado principalmente nessa afirmação de Kardec, o louco que se mata não sabe o que faz. Mas são situações muito extremas, muito extremas. Eu acho assim, que na grande maioria das vezes, a gente tem que entender as influências do ambiente e do cérebro como fatores predisponentes, mas não determinísticos. Não determinísticos. Vai, Eli. Um outro aspecto também que é importante a gente considerar
é que, e por isso nós insistimos na questão de que nós estamos conversando sobre personalidades, né? Ou seja, sobre um espírito que está encarnado, porque muitas vezes a gente acha que conhece uma pessoa, mesmo que a gente conviva com ela, né? Mas aquele espírito está sob influência da matéria. Não dá para a gente julgar, regra geral, a verdadeira condição do espírito quando ele está encarnado. E é isso que muitas vezes pega a gente um pouco de surpresa. Por que o fulano era tão bom e cometeu essa atitude imoral, obscena, ilegal, etc., etc.? Porque muitas vezes o espírito estava lutando contra essas influências. Reencarnou, veio disposto a enfrentar esses arrastamentos, a essas influências, a essa condição do meio e até muitas vezes do organismo, mas ele tem em si aquelas marcas. Só que a predisposição para superar aquelas dificuldades faz com que o indivíduo, durante, por exemplo, algum tempo na sua encarnação, mantenham um comportamento. Mas, via de regra, a gente não sabe com certeza o que está se passando lá dentro. O quanto de esforço o indivíduo está tendo para manter, por exemplo, aquela conduta reta, para inibir aquela tendência nessa área da sexualidade, ou nessa área do poder, ou nessa área da ilegalidade de uma forma geral. Às vezes é um esforço que o espírito está fazendo e que a gente que está de fora fala, nossa, mas que pessoa boa, né? Como que ele é bom? E, às vezes, um gatilho, uma situação, um trauma, um evento dispara essas marcas que estavam, muitas vezes, sendo combatidas de maneira inconsciente, o indivíduo comete um deslize, mas que é correspondente à situação possível para aquele espírito, na situação em que ele se encontra, cometer aquele ato, aquela atitude, né? Então, só para lembrar, e por isso, quando nós insistimos na questão da personalidade, é para lembrar que não dá, muitas vezes, para a gente julgar plenamente a condição do espírito quando ele está encarnado. Por quê? Porque nós estamos sob inúmeras influências, não apenas externas, mas nossa mesmo, né? Na tentativa de superar determinadas condições nessa encarnação, nessa situação específica, nessa experiência específica que nós estamos vivendo. Christian? Nós citamos até no livro Humberto Schubert, né? Não é possível pensar, né, quem nós somos se não pensarmos nós com o nosso corpo, né? Não é possível a gente pensar na nossa condição, né, quem nós somos, sem pensarmos no ambiente, sem pensarmos na condição e nas influências que esse ambiente vai transmitir sobre nós aí, sua força, né? Por isso, Kardec, na 216, fala que não é irresistível, mas tem uma pressão muito forte aí, como o Ricardo colocou, né? Mas o Adair, falando de um espírito superior, a gente colocou isso em críticas ao modelo, né? Porque, na verdade, você vê muitos casos, né? Existem casos aí especiais onde você vê que o sujeito vem com certas limitações, né? E a gente reflete sobre isso lá, né? Um espírito superior, ele tem sua encarnação preparada. Preparada para quê? Para minimizar exatamente o impacto da matéria, o impacto desse ambiente no qual esse espírito vai renascer. Então, todo esse cuidado aí, né, é pensando na tarefa que esse espírito vai desenvolver, precisa desenvolver. E se isso não for planejado, se isso não for pensado e for acontecer aleatoriamente, corre-se o risco desse espírito desenvolver ali algum comprometimento em seu corpo que pode influenciar profundamente aí a sua tarefa, né? Inclusive, a gente coloca exemplos lá de espíritos que pedem para renascer com determinada limitação que vai contribuir para o desenvolvimento
de uma tarefa no campo da intelectualidade, né? Permitindo que ele, a gente vai falar de certo tipo de autismo ali, permitindo que ele não se dedique tanto às relações, né? Porque isso ali demandaria dele um certo gasto de energia mental, né? Que não impediria, né, mas atrapalharia ele no desenvolvimento de sua missão. Então, pensando daí em espíritos superiores, a gente não pode deixar de colocar aí o quanto que essa encarnação é preparada, e preparada por quê? Porque, por causa disso, né? Porque os espíritos superiores sabem da influência pesada, tanto, enfim, da matéria, né, do ambiente, do corpo, que pode sim determinar algumas coisas aí, porque é muito forte mesmo. Depois eu volto para você, Daí, se você quiser, mas o João Márcio, eu vou dar a palavra para o João Márcio. Gente, que noite maravilhosa, hein? Esse livro a gente merece estudar ele. Vocês são cara, viu? Parabéns, Christian, Daí, nossa, Eli, aliás, Ricardo. Aí eu fazia a pergunta ao Daí, ele já fez por mim. Eu só queria parabenizar e dizer que a gente merece estudar esse livro a fundo. É uma aula, torna isso impresso, vai vender muito, viu? Merece muito, é conteúdo de primeira qualidade. Eu queria só lembrar da história que o Chico, antes de ser Chico Xavier, ele teve outra encarnação anos antes. E no processo de desenvolvimento embrionário, o feto desenvolveu algumas anomalias. E os que estavam responsáveis pela encarnação do Chico perceberam que aquele corpo oferecido com aquela anomalia durante o desenvolvimento embrionário não ia permitir o trabalho mediúnico que ele deveria fazer. Então, eles provocaram o aborto da criança, procuraram outro espírito encarnado, no caso, a outra mãe, encontraram essa famosa intelectual, romancista, europeia, que estava reencarnada agora na aprovação da maternidade dolorosa, que era a Dona Maria João de Deus, e eles perceberam que ela sim poderia oferecer um corpo apropriado para o Chico reencarnar e cumprir a missão dele mediúnica, já que a mediunidade independe, inerente, aliás, ao corpo, né? Então você veja que mesmo numa reencarnação toda programada, aconteceu um erro genético que impossibilitava o trabalho mediúnico do Chico, e foi preciso intervir e provocar um aborto para preparar outra encarnação. Então a influência da matéria é muito grande, né? É isso. Daí, você quer voltar ao assunto? Só uma frase. Quanto mais eu vejo essas publicações que vocês fazem, né, de várias áreas, várias linhas do conhecimento juntas, aplicadas, mais eu admiro Kardec. Que é inacreditável, porque a gente estava estudando exatamente essas questões 372, então, e é exatamente o que a ciência fala hoje. Entendeu? E a gente pegar isso aqui em 1860, né? 57, algumas das questões passaram para cá, mas não todas. Mas é inacreditável, é surpreendente. Lembrando que a psicologia nem existia Nada, enquanto ciência final do século naquela época. XIX, começo de XX, Exatamente, muitos anos depois, né? E ele toca em exato. pontos ali que vão ser estudados posteriormente, inclusive pela psicologia. Ontem, ainda tive aula e tá, a gente, na sequência, né, é tocado, eu trouxe alguns artigos da Revista Espírita, onde Kardec toca na personalidade. Pena que eu não, senão vou ter que abrir um monte de coisa, mas ele toca na figura da personalidade, em 1862, acho. É algo assim de... Quanto mais eu estou com vocês nesse grupo aqui, vejo as diferentes áreas de conhecimento trabalhando no Espiritismo, mas eu admiro Kardec. Mais alguém quer fazer um comentário? Uma pergunta. Uma obsessão prolongada, ela pode danificar o cérebro físico? Eli. Pode. Não só pode, como ocorre em muitas situações. E muitas vezes, Beth, segundo a literatura, ela não precisa nem ser tão prolongada assim.
vai depender da intensidade em que o espírito ou os espíritos que estejam trabalhando, né, nesse processo obsessivo, estejam atuando, né? Então, a influência espiritual obsessiva pode vir a causar males físicos, sim, pela ação fluídica. Estou lembrando de um caso. Ricardo, segura. Ô, João. Deixa eu te perguntar uma coisa, tem a ver. O antidepressivo, ele tem algum efeito no exercício da mediunidade? Olha só, o Dr. Gustavo Gelei, médico que tinha uma experiência muito grande nos livros que ele publicou, ele achava que o médium não deveria usar nenhum medicamento. Na época, o termo não era nem antidepressivo, ele falava em medicamentos que agem no cérebro e tal. Ele achava que não deveria usar, né? Porque, na verdade, tudo ali é uma relação química, neuronal, né? E qualquer medicamento que age, qualquer psicofármaco, ele vai interferir nas conexões. Então, não deveria, né? Como regra geral, né? Mas eu só queria lembrar essa casa da obsessão. O Bacelli contou um caso muito interessante. Uma vez o Chico foi visitar era um garoto que nasceu com uma série de deformidades, não falava, não enxergava, fazia xixi, cocô na cama, e eles foram visitar, e o Bacelli viu aquela situação, falou: Chico, a gente precisava fazer umas sessões, esse menino deve estar cheio de obsessores e tal, ele não precisa de uma desobsessão. E o Chico, não, o que ele precisa mesmo é de lençóis novos, porque esses lençóis que ele está aí, não está dando mais. Ou seja, não havia mais nada para tirar dali. Já tudo que podia ser sido feito em termos de desobsessão já tinha sido feito, né? O que tinha ali eram lesões físicas irreversíveis, né? Arlene? Eu queria, eu não sei se eu entendi muito bem, Ricardo, a sua fala, quando você coloca sobre os modelos no início. Eu não sei se você estava falando, eu queria que você esclarecesse sobre você falou assim, eu não sei se você falou sobre os modelos dos transtornos mentais ou sobre os modelos das doenças mentais. Aí você colocou assim, orgânicos, não tinham, daí tinha um modelo orgânicos, não tinham substratos orgânicos, ou eram influências dos seres desencarnados. Agora, não. Ou é a proposta de vocês neste livro que o modelo seja biopsicossocial espiritual. Ou seja, na realidade, a proposta de vocês é que os transtornos mentais sejam olhados a partir do biológico, do psicológico, das influências espirituais e do social, ou seja, de uma perspectiva nova. É isso em relação ao antigo? Eu queria que você falasse isso, eu não sei se eu entendi em relação ao antigo, ao modelo antigo. Para Kardec, existia dois tipos de loucura. Uma loucura física, o cérebro estava doente, ou uma loucura causada por espíritos desencarnados. A obra mediúnica do Chico veio apresentar uma terceira possibilidade, de que o cérebro não tivesse lesado, nem espíritos desencarnados, mas era o próprio espírito encarnado, que ele era o seu obsessor. E a gente chamava de auto-obsessão. Então, daí, essa proposta de um transtorno mental cuja causa está no cérebro, uma como está no próprio espírito, e uma terceira como está em espíritos desencarnados. Isso era o que a gente acreditava. Mas o que a gente está vendo é que, na verdade, não dá para fazer essa separação. Porque, em quase todos os casos, todos esses elementos eles agem juntos. Cérebro lesado é 100%. Não dá para imaginar qualquer problema do espírito que não tenha repercussão no cérebro, é impossível. O espírito encarnado, tudo que se passa nele, imediatamente se reflete no cérebro. Segundo, o espírito está sempre com problema, o espírito ele é o gerador de tudo. Terceiro, influência espiritual. Qualquer redução no padrão vibratório, qualquer enfermidade física,
Qualquer queda de humor atrai espíritos perturbados. Então, a nossa ideia não dá para fazer a classificação que nós fazíamos no passado. Na verdade, as coisas se misturam. Há um espírito que traz as tendências disfuncionais, há um cérebro lesado pelo próprio psiquismo, as influências que ele sofreu da família, da infância, da sociedade, e os espíritos que estão ali, percebe? Então, a gente não consegue fazer uma classificação didática, porque, na verdade, todos os elementos se somam em cada caso em particular. Essa é a ideia central. Esse modelo compartimentado, ou digamos assim, o modelo mais estanque, é o modelo do século XIX, que prevalecia até hoje, é isso? Não, nós espíritas pensávamos assim. O nosso grupo, pelo menos, pensava que as doenças mentais poderiam ser categorizadas. A neurociência mostrou que o cérebro está sempre lesado. Então, como é que você vai falar em lesão física e não física? Sempre, a lesão é sempre física. Mas não é a causa do problema. Porque tem um espírito que construiu esse cérebro. Tem um espírito que alimenta esse cérebro. Tem um psiquismo que age nesses circuitos, percebe? Então, há um espírito com problemas, há um cérebro enfermo, há influências diversas que ele sofre do ambiente espiritual e do ambiente físico. É nesse sentido. Entendi, Tá? Ricardo. Tá, obrigada. Christian? Embora a gente estude didaticamente de forma separada, senão não seria possível, né? A gente, inclusive a ciência concorda com isso, né? Há uma interação profunda e a gente não sabe até onde. Embora a ciência ela fique com o modelo biopsicossocial, né? O nosso é o biopsicossocioespiritual, né? Porque nós reconhecemos aí uma influência prévia do espírito, inclusive o Kardec, na questão que eu coloquei, deixa eu ver se eu... Foi na 216, né? Ele fala em manifestações análogas a outras encarnações, ou seja, ele fala de influência de outras encarnações, né? Nesta personalidade, há essa possibilidade, né? E, segundo a ciência, isso não seria possível, né? Mas eu queria trazer 2 exemplos, né? Para ilustrar, né? São 2 casos verídicos que eu tive a possibilidade de acompanhar. Um deles de um menino, um adolescente, né, de 12 anos, que causando profundos transtornos para a senhora avó com quem ele morava, né? Ameaçando de morte, se sentindo extremamente perseguido. Estamos falando de 2 casos de esquizofrenia, né? Sentindo-se perseguido e ameaçando a avó com faca, com tesoura, né? Ameaçando matar qualquer um que chegasse à sua casa, né? Impedindo os profissionais de darem suporte a essa família, eram só os 2 morando juntos. E esse menino não conseguia sair de casa, ele não conseguia passar do portão de casa, porque ele estava sendo profundamente perseguido, né? E aí a gente vai estudar isso aí, a gente vai estender, podemos pensar em caso de obsessão também, tal, mas o que ocorreu, né? Resumindo o caso, esse menino foi medicado. Ele não estava tomando medicação, ele não saía de casa, ele não ia ao tratamento. Então, as equipes que atuaram nesse caso conseguiram que ele fosse medicado. A partir do momento que ele foi medicado, ele estabilizou e passou a viver extremamente bem com a própria avó. E passou a pedir para ir dizer que gostaria de voltar para a escola. Coisa que ele já estava há 2 anos sem frequentar, porque, enfim, ir para a escola, na verdade, seria causar problema para os outros e para si mesmo, já que ele estava sendo extremamente perseguido. Quem é esse menino? Pensando no antes e no depois. E o outro caso é de um sujeito que eu pude acompanhar também o tratamento dele, junto com uma equipe há alguns anos. Você imagina um sujeito alto e forte. Agora bota mais 10 centímetros nesse sujeito, né? É um sujeito que, quando estava em surto, né, delirando bastante, ele achava que todo mundo queria agredi-lo. Então, o que ele fazia? Ele era o agressor.
né? Era dificílimo você fazer abordagem com esse sujeito. E a medicação dele, uma medicação injetável que ele tomava, que a maioria das pessoas toma uma vez no mês, ele tomava a cada 14 dias, e às vezes tinha que fazer uma de urgência, que a gente chama na saúde mental de SOS, com 7 dias. Para vocês entenderem quem era esse sujeito. Inabordável, né? Bom, eu saí daquela instituição pública que eu trabalhava, anos depois, numa outra instituição pública também, ele entra lá para ser acompanhado. E aí eu percebo um sujeito, né, já estável, mas a gente, como o Ricardo disse, a senilidade já o alcançou, né? E a gente vê um sujeito que eu desconhecia, extremamente dócil, inclusive apanhando de pessoas, né, com quem que viviam perto ali da casa dele, um ambiente meio conturbado e tal, que no primeiro momento que eu conheci, seria tranquilo dele lidar com ela. Elas teriam medo dele. Não. Quem é esse sujeito? A gente vê a influência dos medicamentos, a gente vê a influência da matéria, a gente vê a influência do cérebro que caminhou para a senilidade. A gente percebe que... Agora, a pergunta mais difícil, quem é esse espírito, né? O espírito é do primeiro momento? Ou é do segundo momento dessas duas figuras, né? Eu trouxe só para ilustrar, mais para a gente pensar mesmo a respeito. Pessoal, já estamos estourando o nosso horário, a gente tem que encerrar, agradecendo muito a presença de vocês, para nós foi uma alegria poder apresentar o livro, e na próxima sexta-feira nós temos o TED, né, com um tema também intrigante, a não violência é sempre a melhor opção? Vamos refletir isso a partir da obra de Kardec, né, dos livros espíritas. A não violência é sempre a melhor opção? Vai ser a nossa proposta para a próxima sexta. Então, a gente vai agradecer a Jesus nesse momento, dizer, nosso mestre e amigo, da nossa alegria e, mais uma vez, compartilhar com os amigos esses breves momentos de ligação às forças do bem, que nos abastecem, que nos motivam, que nos enchem de entusiasmo para prosseguirmos, estudando doutrina espírita, e mais que isso, identificando em nós aquilo que não é bom, que não é belo, que não é útil, que não é nobre, que não é generoso, estabelecendo um programa sério, permanente, sincero, de dissolução dessas inclinações más. Agradecido, então, aos espíritos amigos, envolvendo a todos eles num abraço muito fraterno, em nome de Deus, damos por concluída a reunião da noite. É isso aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa noite. Boa noite, pessoal.